Oi pessoal, estamos aqui para o mesmo papo reto de sempre sobre a educação das nossas crianças. Eu sou Zuila Freire e aqui é o canal Fitness Emocional. Hoje nós vamos falar sobre criatividade. Tem um palestrante que eu gosto muito de assistir chamado Kim Robson e ele fala muito sobre educação. Ele cita um exemplo fantástico que eu vou parafrasear para vocês. Fala de uma criança de 6 anos que estava numa aula e ela normalmente não tinha muito interesse pelas aulas. Naquele dia específico era uma aula de desenho e ela estava bem concentrada desenhando, o que despertou muito interesse da professora. A professora foi até a criança e perguntou o que ela estava desenhando. E a criança falou: "Eu estou desenhando Deus." E a professora, conversando com ela, continuou: "Mas ninguém sabe a aparência de Deus." E a criança virou para ela e falou: "Vão saber num minuto." Isso é criatividade. Isso é ousadia, determinação. São todos esses sentimentos juntos e que falam para aquela professora: quem é você para delimitar o meu espaço? Quem somos nós, pais, para delimitar o espaço das nossas crianças? Eu sei que no mundo corporativo existem muitos cursos sobre inovação, criatividade. A pergunta que eu faço é: em que momento nós desaprendemos isso? Porque todos nós nascemos criativos. Nascemos com uma conexão com a arte, com a criatividade, com a inovação. Em que momento desaprendemos isso? Fica a pergunta para a gente avaliar na nossa vida. Como nós, ao longo da nossa caminhada, fomos perdendo a nossa criatividade. Foi o modelo educacional? Foi o modelo familiar? Foram escolhas nossas? Agora vale a pena estender essa reflexão para a vida das nossas crianças. Nós somos um modelo de família que ceifamos a criatividade das nossas crianças ou que exaltamos essa criatividade? Eu vou contar um outro exemplo agora da minha vida. Meu filho, quando tinha 6 anos também, teve que apresentar um trabalho no colégio sobre reciclagem. E como era a primeira vez que ele ia fazer aquilo, eu falei: vamos treinar em casa. Você tem que apresenta para a mamãe como se estivesse apresentando para os seus amigos. E ele começou a contar uma história de que ele havia o cartaz pronto, né? Ele apontando para o cartaz e contando que ele havia posto uma garrafa de plástico no lixo de papel. Tinham aqueles lixos coloridos, separados por tipo de lixo. E eu, na mesma hora, né, na minha ansiedade toda, falei: não, peraí, esse exemplo está errado, para tudo, não pode ser assim. E ele, pequenininho ali diante de mim, com tanta sabedoria, falou assim: calma, mamãe, deixa eu apresentar, você vai entender quando eu chegar no final. E ele prosseguiu. Eu segurei minha ansiedade e permiti que ele prosseguisse com a história dele. E ele falou, repetiu, que quando ele tinha 5 anos, no ano anterior, ele havia brincado com lixo. Ele colocava a garrafa de plástico no papel, o papel no plástico, e ele fazia lá as brincadeiras dele, que eu até aquele momento desconhecia. Eu não sei se eu ficava brava ou feliz à medida que eu ia ouvindo a história. E ele virou e falou: o que eu quero deixar de mensagem para vocês, ele representou como se estivesse na frente da turma dele, é que isso não é certo. E eu fazia isso porque eu não conhecia, não sabia a importância da reciclagem. Agora que eu aprendi, eu jamais vou fazer novamente. Então ele falou que aquele trabalho foi um marco na vida dele. Por quê? Porque a partir dali ele entendeu a importância e não ia mais brincar com lixo. Eu achei fantástico, exceto pelo fato de que ele brincava com lixo e eu não sabia, né? O colégio também deve ter ficado um pouco bravo. Mas a verdade é que ele foi extremamente criativo na hora de se comunicar. Como não exaltar essa criatividade? Como deixar isso passar despercebido? Foi fantástico. Eu lembro de ter parabenizado ele
ter falado que o exemplo dele era ótimo. E eu ainda fiquei com o título de ansiosa e mãe brava porque quis interromper a apresentação dele antes dele terminar. E foi verdade, foi isso que eu fiz. Porque eu não esperava tamanha criatividade do meu filho. Fiquemos atentos, essa é a dica de hoje, esse é o recado. Essa é a história que eu compartilhei para você pensar sobre a sua vida agora. Será que seu filho teve algum momento desse de extrema criatividade? O quanto seu filho é criativo? Pensa sobre isso. Vamos ajudar as nossas crianças a não repetirem o modelo, a não perderem aquilo que é delas por direito. Nós nascemos criativos. Bora fazer a nossa parte. Conto com vocês na bandeira da criatividade. Um grande abraço e até o próximo vídeo.